Fala aí, galera ligada no canal. Tudo certo? Prontos para mais uma aula nossa? Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre as classes gramaticais. São esses 10 tipos de palavras que normalmente perseguem a gente durante toda a nossa vida escolar, depois um concurso, essa coisa toda. Só que eu vou falar de uma maneira bem simples, porque eu vou tratar individualmente de cada uma dessas classes nos próximos vídeos, ok? Então hoje eu vou falar de uma maneira bem generalizada sobre as 10 e depois eu vou fazendo vídeos específicos sobre cada uma, ok? Eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui, se inscreverem no canal e a gente se vê depois da vinheta. Estamos de volta para falar sobre as nossas classes gramaticais. Só que antes da gente começar a falar sobre classes gramaticais, é importante falar um pouco sobre o que é morfologia, porque são duas áreas ligadas. A morfologia é a matéria que estuda e descreve os processos de formação de palavras, as regras, os tipos de palavras, as estruturas, as formações dessas palavras, a organização delas e das partes que compõem essas palavras. E ela se divide em dois aspectos, o aspecto gramatical e o aspecto lexical. Nesse vídeo, nós vamos nos ater aos aspectos gramaticais, que são ligados à classificação, às categorias gramaticais, às flexões, ou seja, às mudanças que elas recebem nas próprias palavras, ok? Antes de entrar nas 10 classes, eu preciso dizer que classes gramaticais e classes de palavras são essencialmente sinônimos. Dependendo da situação, dependendo de quem falar, vai usar um termo ou outro, tá? E essas palavras vão se agrupar de acordo com aquilo que elas representam dentro da língua. Vai ter o grupo das palavras que dão nome às coisas, vai ter o grupo das palavras que caracterizam, que ligam. Então, cada uma dessas vai ser uma classe diferente, tá? E a primeira de que nós vamos falar vai ser a classe dos substantivos, que é a classe que dá nome às coisas, dá nome aos seres em maneira geral, certo? Só que, o que seriam os seres? Os seres seriam pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos, entidades, ações, qualquer coisa que puder ser nomeada, exista ela ou não, ok? Já os adjetivos, eles são palavras que servem para acompanhar os substantivos, então você nunca vai encontrar um adjetivo sozinho, ele sempre vai precisar se ligar a um substantivo. Por quê? Porque ele dá uma característica para alguma coisa. Ele sempre vai dar uma característica a um substantivo. Normalmente a gente fala sobre qualidade. Só que qualidade às vezes confunde um pouco, porque normalmente vai ter um aspecto mais positivo e uma característica tem os dois lados, ok? Depois nós temos os artigos, a classe dos artigos, que são palavras que também se ligam aos substantivos, para indicar se ele é um elemento conhecido, ou seja, se eu estou determinando esse elemento, ou se ele é um elemento desconhecido, ou seja, se eu estou indeterminando, generalizando esse elemento. E aí eu posso dar o exemplo de a menina bonita. O a é um artigo que me indica que essa menina é uma menina específica. Menina é o substantivo, ou seja, é o nome do elemento, o nome do ser. E bonita é uma característica desse ser, é uma característica da menina. Ok? Então, o bonita vai ser um adjetivo. Perfeito? Vamos em frente. Temos os pronomes, a classe dos pronomes, que é uma classe bem extensa. Vamos fazer vídeos mais à frente para falar sobre eles, mas são palavras que servem para retomar um substantivo, sem repetir esse substantivo, ou para acompanhar esse substantivo especificando. Dependendo da situação. Nós vamos ver nesses vídeos sobre pronomes que existem dois tipos. Os pronomes substantivos e os adjetivos. Dependendo do funcionamento deles, eles vão ser um dos dois. Mas aí, os pronomes servem para localizar o elemento também dentro do discurso. Sabe aquela coisa dos 3 elementos do discurso? Primeira pessoa, que é quem fala, segunda pessoa, com quem eu falo, e a terceira pessoa, que é o assunto, é de quem eu falo? Então, o pronome representa essas 3 pessoas, seja do singular, seja no plural. Já os verbos, que são aquelas palavras que atormentam a nossa vida normalmente, são aquelas que representam ações, estados ou fenômenos naturais, como, por exemplo, chover, ventar, essas coisas assim. Qual é a dificuldade deles? A dificuldade deles é que eles trazem muitas marcas em si. Eles trazem
tanto a marca da pessoa a que eles se ligam, quanto ao tempo em que a ação acontece e ao modo, ou seja, se vai ser uma situação de maior certeza, se vai ser uma situação de maior dúvida, se vai ser uma ordem. E aí eu tenho como exemplo, ele estudou. Ele é um pronome de terceira pessoa, ou seja, é uma outra pessoa que fez essa ação, e estudou é um verbo, é a ação que essa pessoa desempenhou, que aconteceu no passado. Ok? Então vamos em frente. Temos a classe dos numerais, que é a classe mais tranquilinha de todas, que ela só indica a quantidade ou a ordem de elementos numa sequência. Ok? Alguns deles vão poder variar em gênero e número de acordo com o elemento a que eles estiverem ligados, mas eles são bem tranquilinhos de se entender. E aí a gente vai dar um exemplo que vai ficar bem mais claro isso. Temos também os advérbios, que são palavras modificadoras, ou seja, elas servem para transformar alguma coisa, para dar uma circunstância a um elemento, a um discurso. E normalmente elas vão aparecer ligadas a verbos, a adjetivos ou até a outros advérbios. E aqui eu tenho um exemplo. Ele comeu meio pão. Esse meio me indica a quantidade de pão que ele comeu, ou seja, ele comeu só metade do pão. E eu poderia mudar esse elemento para expressou-se por meias palavras. Nesses dois casos, eu vou ter o meio como numeral. Já em ela estava meio cansada, esse meio está modificando a característica dela. Então, ele vai ser um advérbio. Tanto que ele não pode aparecer como ela estava meia cansada. Isso é gramaticalmente incorreto, embora a gente de vez em quando escute por aí uma galera falando. Certo? Vamos em frente. As preposições que servem para conectar os termos em uma frase. Como assim? Nós temos duas palavras e a preposição existe para ligar essas duas palavras. Normalmente a preposição vai ter uma característica mais obrigatória do que a outra classe de que eu vou falar agora, que é a classe das conjunções, que serve também para fazer conexões. Mas elas existem principalmente para fazer conexões entre orações, e quando elas fazem conexões entre elementos, elas fazem um outro tipo, tá? Que é menos obrigatório. Eu vou dar um exemplo agora. Por exemplo, chuva de críticas ao governo, chuva de críticas e reclamações contra o governo. Eu tenho chuva de críticas. De é uma preposição. Por quê? Ela liga chuva ao elemento, ao material dessa chuva. Então, chuva de críticas, esse de eu não poderia tirar e deixar chuva críticas, porque eu mudaria o sentido da frase. Agora, em e reclamações, esse e também está fazendo uma conexão, mas eu poderia tirar esse e e deixar chuva de críticas, vírgula, de reclamações contra o governo. Ok? É isso que eu estou falando quando eu falo sobre a obrigatoriedade. Tá? E a última classe das palavras que nós vamos ver, é a classe das interjeições, que são aquelas que exprimem reações emotivas ou sentimentos de forma escrita. Por exemplo, eu tomei um susto. Positivo. Aí eu, uau! Se eu gostei de alguma coisa, opa! Me machuquei. Ui! Ok? Obviamente não são só essas, são muitas interjeições que existem em português. Então, espero que o assunto tenha ficado claro, que a explicação tenha sido bem objetiva e clara. Nós vamos naturalmente, como eu já disse, tratar especificamente de cada classe em vídeos futuros. Então eu vou pedir para vocês acompanharem isso, deixando o like de vocês aqui, se inscrevendo no canal, compartilhando os nossos vídeos para a gente crescer, e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!